Que segredos há por detrás de uma mente empreendedora? Por que grandes projetos fracassam, enquanto outros aparentemente insignificantes explodem? Você já pensou nisto? Quando você olha para os empreendimentos, qual é o sentimento que vem dentro de você? Porque uma mente empreendedora, quando vê isto, ela normalmente é levada a fazer uma viagem. E se você quer entender dessa viagem, fique comigo até o final desta aula, que é a quarta aula da Era 3 do canal do professor Gil Barbosa. E nesta Era 3 estou trabalhando sobre a mente empreendedora. E hoje eu quero trazer para vocês o tema comando e liderança. Antes, porém, eu preciso dizer para aqueles que não me conhecem, para você que está vendo a mim pela primeira vez, que eu sou Gil Barbosa, sou filósofo coach, sou mentor, escritor, consultor, gestor de perfil comportamental e tenho uma vasta formação acadêmica e extra-acadêmica, na qual eu lecionei por mais de 24 anos. Então, eu quero convidar a você a me ajudar a fazer este canal crescer. Como? Pelo seguinte: se inscreva, dá a sua avaliação aí, faça a ativação do sininho e você vai ver que você tem muito a ganhar com isto. Porque eu garanto que se você ficar aqui, você vai entender como funciona a sua mente. Esta é a única proposta que eu faço. Levar as pessoas a entender como a sua mente funciona. E mente, cada um tem a sua. E para você aproveitar bem isto aqui, as aulas que aqui são ofertadas, tenha sempre caneta e papel na mão, porque os insights que você tem são eles que podem levar você para um outro nível. Pode despertar você para uma consciência muito maior. Pode simplesmente despertar para habilidades que você tem e que usa mal porque as usa inconscientemente. Então, vamos nesta mentalidade empreendedora, vamos crescer nisto. Eu te convido e te faço um desafio a crescer nisto. E hoje eu quero dizer para você, começar contando uma história real e uma metáfora. Para você ver como uma mente despreparada, às vezes tendo uma grande iniciativa, acaba sofrendo mais do que curtindo a viagem do mundo dos negócios, dos empreendimentos. A pessoa cria uma empresa e se torna um autoempregado, sem qualidade de vida e muitas das vezes insatisfeito e sem saber como sair desse imbróglio. Há um ditado popular que todo mundo conhece que diz que o dono do boi é quem pega nos chifres. Mas o que significa isto? No mundo dos negócios, eu vejo todo dia muitos empresários despreparados tentando segurar
a empresa sozinho. É como se segurar os chifres fosse para ele carregar o boi inteiro nas costas. Essa mentalidade é um erro fatal. Por quê? Ou o sujeito perde a empresa ou ele perde a saúde. Ou ele conserva os dois e perde a família. Então, de qualquer jeito, com ou sem êxito financeiro, ele vai ter uma vida ruim pra cacete. E qual é a história real que eu vou usar para linkar com esse ditado popular? Alguns anos atrás, eu e um irmão abrimos um escritório de contabilidade. Ele, recém-saído de uma empresa estatal, tinha formação e experiência na área contábil. Eu, por outro lado, quase padre, recém-saído do seminário, com um espírito aventureiro, tinha um diploma de técnico contábil. E tão logo iniciamos os trabalhos, eu me tornei infeliz, porque descobri que lá não era definitivamente a minha praia. Mas, inicialmente, durante o tempo que eu fiquei com ele nessa iniciativa, nós dividimos as funções. Eu cuidava da captação de clientes, porque era bom de relacionamento, e ele cuidava da contabilidade. E assim, tão logo eu saí da empresa, ela já tinha crescido um pouco, e ela continuou tendo um crescimento constante e sustentável. Embora o meu irmão sequer fez um cartão de visita. Os serviços que ele prestava, eram serviços bem qualificados, a contabilidade era bem feita, e isso fez com que um cliente fosse chamando o outro, chamando o conhecido, o amigo. Aí, assim, desse jeito, ele foi crescendo. Entretanto, o escritório crescia, ele ganhava mais dinheiro, mas continuava sozinho no escritório. E o número de clientes chegou a uma soma mais ou menos em torno de 40 clientes. E ele logo percebeu que em 5 dias no horário comercial ele não daria conta do trabalho. Moral da história, o sábado acabou engolido. O horário de funcionamento, que era de 8 às 18, com 2 horas de almoço ou 1h30, também não pôde ser cumprido. Ele passou a trabalhar de 8 até as 8 da noite ou mais para dar conta do serviço. E, de repente, o domingo foi engolido. E o que aconteceu? Ele não entendeu que segurar os chifres do boi não significava carregar o boi inteiro. E liderança é preciso na gestão empresarial, o espírito de liderança. E o líder não é o que faz tudo, mas ele é aquele que delega, que fiscaliza e que cobra. Ele confia, entrega tudo com tempo determinado e recebe na forma combinada. E quando não recebe, ele cobra. E muitas das vezes há justificativas que tornam o atraso legítimo.
Então, se você deseja ter uma empresa, deseja que essa empresa cresça, você precisa estar preparado para viver as dores do crescimento. E ser líder não significa, mais uma vez digo, fazer tudo sozinho. Significa assumir o comando, ter clareza do seu papel e delegar funções, estratégias. Com o tempo, o negócio expande, você vai precisar saber escolher os perfis certos para os lugares certos, para as operações certas. E este primeiro grupo são o grupo dos líderes. Primeiro você contrata o profissional, aquele que é o operador, aquele que vai atuar no operacional. Depois você contrata o estratégico, que são os líderes primeiramente, depois gerentes. E por fim, você fica só com o estratégico. E ficar com o estratégico, delegar não é desleixar. Né? Então, quando você delega, você tem um compromisso de acompanhar a pessoa que você delegou, não interferindo no trabalho dele, mas pedindo as coisas que ele deve fazer no tempo combinado. Por quê? Porque um bezerro não é boi. Pense, quando o bezerro nasce, o retireiro carrega ele sozinho. Quando sua empresa nasce, você a carrega sozinho. Mas à medida que cresce, você vai precisar sim de ajudantes, assim como o retireiro também precisa de ajudantes para oferecer os cuidados ao garrote. E mais tarde, uma equipe maior para fazer o mesmo com o boi. Assim é a empresa. As empresas são processos vivos, movidos por pessoas. Para crescer, você precisa de pessoas certas, nos lugares certos, pelo tempo certo. É como diz o nosso grande Jorge Paulo Lemann, em Sonhar Grande. O que ele disse? Empreender é escalar a montanha certa. O topo é importante, mas você precisa aprender a curtir a subida. Um empresário trabalha sob pressão. Ele tem data, ele tem compromissos com funcionários, com fornecedores, com clientes, com o governo. Então, ele está realmente num momento em que ele vive pressão. Só que ele tem que curtir isso, porque a natureza principal de uma mente empreendedora é solucionar problemas. Por isso, ele aceita o desconforto destas pressões, destes compromissos, e não estraga a sua vida por causa disso. Sabe se dosar. Então, é importante. Mas também coopera com essa ideia o nosso querido Paulo Vieira, onde ele diz que negócio não é evento, é um processo. E ele completa, é preciso que você viva o seu processo. Agora eu te pergunto, para você que já tem empresa, você conhece, você tem o controle intelectual e emocional do processo que a sua empresa desenvolve, do processo que você deve viver na sua empresa, dos papéis funcionais que você exerce
nos diversos momentos na empresa. Tem hora que você é conselheiro, tem hora que você é um disciplinador, oferecendo normas, tem hora que você é o guarda, oferecendo limites, cobrando o cumprimento desses limites. E tem hora que você é o cara que cobra, aquele chato que chega e diz ao colaborador, ao cliente, ao fornecedor, o que precisa ser dito, embora seja desconfortável. Então, eu gostaria que você cooperasse comigo nessa empreitada e dissesse-me aqui, qual é a área do seu negócio que você precisa de um líder ou que você precisa assumir o comando? Comente aqui. Compartilhe a sua experiência conosco. Para quê? Para que essa comunidade entenda que do lado daí tem pessoas comprometidas com a sua mente empreendedora. E sabe que uma mente empreendedora, ela cresce constantemente. Pois bem, eu quero te fazer um pedido para você partilhar este canal. Nós temos crescido bem pausadamente, mas sustentavelmente, organicamente. Por quê? Porque neste canal eu quero pessoas dispostas a transformar a si, a construir o homem empreendedor, a construir o homem de carreira, para que as empresas tenham ambientes funcionais, ecologicamente corretos. E esse é o meu trabalho. E se eu colaboro com o seu, eu ficarei muito grato se houver reciprocidade do seu lado. Até a próxima aula. E com certeza será tão boa quanto esta. Assistam as demais aulas desta Era 3, Mente Empreendedora. Esta é a quarta aula. Então, e nessa quarta aula nós tratamos de comando e liderança. Fiquem com Deus. Até a próxima.